Em seu comentário ao Evangelho de São João, São Tomás nos diz que a Virgem Maria, pedindo milagre a Cristo em Caná, representa nisto a sinagoga, que é a mãe de Cristo. Com efeito, os judeus têm o hábito de pedir milagres, como diz São Paulo, os judeus pedem sinais. 1 Coríntios capítulo 1, 22. Se Nossa Senhora pediu o milagre por caridade material, ela imediatamente dá aos servos do noivo um conselho que serve para todos nós. Fazei tudo o que ele vos disser. Por este motivo também, não é então sem razão que a Igreja a chama de Mãe do Bom Conselho. Não só ela foi Mãe do Conselho de Deus Altíssimo, como é Mãe que continuamente só nos comunica bons conselhos e aspirações. Mostra então o Evangelho que Nossa Senhora pediu um milagre. Cristo o realizou, os apóstolos o testemunharam. Prossegue o relato do evangelista dizendo que havia lá 6 talhas de pedra preparadas para as purificações dos judeus, cada uma delas com 2 ou 3 medidas, e que Cristo ordenou que as enchessem de água. É essa água que Jesus vai transformar em vinho. São Tomás indaga por que Cristo quis usar água para fazer o milagre. Não poderia ele ter feito o vinho do nada? Claro que sim. Portanto, se ele usou a água foi por alguma sábia razão. São Tomás escogita as seguintes razões para isso. Primeiro, para demonstrar que a matéria é boa, ao contrário do que ensinariam os hereges gnósticos de todos os tempos maniqueus, cátaros e budistas. Segundo, para nos mostrar que, assim como ele tinha poder de transformar a água em vinho, tinha também poder de transubstanciar o pão e o vinho em seu corpo, sangue, alma e divindade. Terceiro, para nos fazer entender que ele não vinha trazer uma doutrina nova, mas que o seu ensinamento era apenas o aperfeiçoamento do que Deus ensinara no Antigo Testamento. Conferir. São Tomás, Comentário, capítulo 2, lição 1, número 358, editora City. Volume 1, página 339. Que símbolos contém a água? É certo que a água, de um lado, simboliza a humildade, pois assim como a água escorre procurando sempre o lugar mais baixo, assim também quem é humilde busca sempre as posições mais baixas e nunca as mais altas. Se a água sobe aos céus é apenas em forma de vapor aquecida pelo sol. Pois assim também, quem é humilde busca os lugares mais baixos, é exaltado pelo ardor do amor de Deus que eleva os humildes acima das nuvens. Por outro lado, a água se adapta a todos os recipientes, simbolizando por isso as pessoas cordatas e mansas que não procuram impor-se mas que aceitam tudo o que lhes acontece como vontade de Deus. E nossa irmã água, como poeticamente a chama São Francisco, é humilde et utile, et preciosa et casta, S. Francisco, Cântico das Criaturas. Todo símbolo, porém, é ambíguo. E São Tomás nos aponta outros símbolos postos por Deus na água. O Akinati nos lembra que a água é um elemento frio e instável que, disse, corre sempre para os lugares mais baixos, até chegar no abismo do mar amargo. Ela representa, assim, os pecadores que friamente caem de pecado em pecado, de abismo em abismo, até se precipitarem, afinal, no amargo abismo do inferno. As águas das talhas de Caná representam ainda os sacrifícios dos judeus no Antigo Testamento, que eram apenas imagens do sacrifício do Novo Testamento. Os sacrifícios judaicos eram ofertados por um povo que deixara a reta via, que matara os profetas e a matar Cristo, filho herdeiro da vinha. Essas águas representam então os pecados dos judeus que encheram até a borda os seus corações de pedra. Pois está dito que os servos dos noivos encheram as hidras até as bordas. Por outro lado, foi Cristo que mandou encher as talhas. Portanto, elas estavam vazias. E essas hidras eram usadas, como dissemos, para as purificações judaicas. Elas estavam vazias, porque os judeus tinham seus corações de pedra vazios de qualquer arrependimento. Eram hidras vazias, porque as águas da purificação judaica eram um mero símbolo das futuras águas do batismo que, elas sim, trazem a verdadeira inteira purificação da culpa original. Cristo mandou, então, encher as talhas de água, isto é, que os pecadores de coração duro como a pedra enchessem esses corações, até a borda, com as lágrimas do arrependimento.
E os servos seguiram o conselho da Virgem Maria e obedeceram à ordem do Verbo encarnado, e, por isso, lhes foi dado beberem o vinho excelente do milagre de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles eram servos, porque eram judeus, filhos da escrava, filhos da sinagoga. Mas os aceitam serem purificados nas águas do batismo e nas lágrimas de um arrependimento sincero, estes serão chamados filhos, e eles beberão o sangue do Cordeiro Celestial. Eles tomarão o cálice do sangue de Cristo, vinho da nova lei, vinho que aquece e que traz a alegria e o fervor do perdão, da graça e o ardor do amor de Deus, e o zelo pela virtude. Eram 6 as hidras de pedra em Caná. 6, porque, ao criar o mundo, Deus usou 6 dias e ao cabo desses 6 dias, estabeleceu sua primeira aliança com os homens, e instituiu o primeiro casamento, ordenado a Adão e Eva que se multiplicassem. Eram 6 as hidras de pedra em Caná, e, comenta Hugo de São Victor que eram 6 para representar também as 6 idades do mundo, desde a origem até Cristo. E o grande São Tomás repete essa explicação do abade de São Victor, relacionando as 6 talhas com as 6 idades da história do homem. Essa divisão da história em 6 idades, desde Adão até o fim dos tempos e que daremos a seguir teve uma aplicação errônea nos escritos de Joaquim de Fiore, pai de tantas heresias milenaristas e escatológicas. Feitas, porém, as prudentes e necessárias ressalvas, disse, ela não é condenável, e, por isso, a citaremos na ordem e correspondência das idades do homem, conforme a exposição de Hugo de São Victor. Idades do mundo. Idades do homem, primeiro. De Adão até Noé, primeiro. Idade pueril do homem, segundo. De Noé até Abraão, segundo. Infância, terceiro. De Abraão a Davi, terceiro. Adolescência, quarto. De Davi ao cativeiro de Babilônia, quarto. Juventude, quinto. Do cativeiro de Babilônia até Cristo, quinto. Maturidade, sexto. De Cristo até o fim do mundo, sexto. Velhice, sétimo. A vida eterna, sétimo. O reino dos céus. Foi no 6º dia que Deus criou Adão e Eva, revelou-se a eles, e ordenou que se multiplicassem, dando-lhes a lei que proibia comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Assim também, na 6ª idade, o Filho de Deus se tornou homem, instituiu o matrimônio como sacramento, fundou a Igreja, dando-lhe a lei evangélica. Na 6ª idade se deu a redenção. Convém salientar que, segundo esse esquema das idades da história, ao contrário do esquema joaquinita que era milenarista, a 7ª idade, a do repouso, está além deste mundo, além da história. O abade de San Giovanni in Fiore com todos os seus seguidores quiliásticos, pelo contrário, esperam o reino de Deus, religiosos, político e social, ainda neste mundo. Hugo de São Victor afirma que a 6ª idade vai até o fim do mundo, e que, portanto, não haverá um reino de Deus neste mundo, porque Cristo afirmou: meu reino não é deste mundo. João capítulo 18, 36. Conforme diz Hugo de São Victor, as 6 hidras de pedra das bodas de Caná representam ainda os 5 sentidos corporais e o senso interior que unifica as informações dos 5 sentidos. As 6 hidras da purificação continham as águas que purificavam os pecados de nossos 6 sentidos.